Fala, moçada! Como é que vocês estão? Tudo bem, cidadão? Tudo bem, cidadã? Que prazer enorme com vocês, né? Para realmente um prazer muito grande. Bom, cidadão, seguinte, na nossa última aula sobre hidrostática, nós havíamos falado sobre os conceitos iniciais, havíamos falado sobre pressão, sobre densidade, sobre massa específica, sobre pressão atmosférica, havíamos dado alguns exemplos, algumas aplicações, e você, isso mesmo, você aí, resolveu bastante exercício no Forms, né? Então, vem comigo, nós vamos dar seguimento à aula de hoje. O objetivo dessa aula é que você aprenda sobre o teorema de Stephen e também sobre o princípio de Pascal, beleza? Então, vamos lá, vem comigo, chama aqui, ó. Olha só, vou compartilhar minha telinha com vocês. Ok. Nesse momento, vocês devem estar vendo um slide. Nesse slide, falando aí sobre... Vamos relembrar um pouquinho sobre pressão atmosférica, né? Olha lá. Você se lembra qual que é a unidade de pressão? Será que você se lembra? A unidade no sistema internacional é o Pascal, que é o Newton por metro quadrado. Muito comumente usado como ATM, né? Uma atmosfera, duas atmosferas. Um ATM tem 1 vezes 10 a quinta pascais, tá bom? E isso tem 76 centímetros de mercúrio ao nível do mar, que tem 10 mica, metro de coluna d'água, tá bom? Um ATM tem 10 metros de coluna de água. Vamos lá. O objetivo da aula de hoje começa agora. Stephen, né, um grande filósofo, grande físico, grande matemático, que nasceu em 1548 e morreu em 1620, ele nos deixou um legado na hidrostática incrível, que é o Teorema de Stephen. Né? Imagine que eu tenho um recipiente com líquido. As pessoas pensavam antes de Stephen que a pressão no interior do líquido era somente a pressão hidrostática. Meu querido, eles pensavam que a pressão no interior de um líquido era somente a pressão hidrostática. Daí vem esse cidadão, chamado Stephen, e mostra, né, que não, que dentro do líquido a gente tem a pressão da atmosfera, está acima do líquido, né, e a gente tem também a pressão hidrostática. O que é essa pressão hidrostática? É a pressão do meu líquido, né? A pressão do próprio líquido, tá bom? Então vamos lá. Olha só que legal. Olha só que legal. Vamos começar a brincadeira. Aqui eu tenho nesse sistema a pressão atmosférica atuando aí, como você está vendo, no líquido. Mas imagine que eu quero saber a pressão desse líquido nesse ponto, que está a uma altura H em relação à superfície do líquido. Como é que eu faço para calcular esse negócio? Como é que eu faço para calcular a pressão total? Muito fácil, meu querido. Muito fácil, minha querida. A pressão total nesse sistema é basicamente a minha pressão atmosférica, devido à atmosfera aqui em cima, mais a pressão hidrostática, que é a pressão do líquido, cidadão. É isso mesmo que você pensou, cidadã. A pressão do meu líquido, tá bom? Beleza. Quem colocou essa pressão hidrostática? Foi esse cara aqui, chamado Stephen. E isso aqui, pressão total igual a pressão atmosférica mais pressão hidrostática, né, resultou num teorema incrível, que é o teorema de Stephen, que a gente está estudando sobre ele. Né? Então, isso aqui foi o que Stephen fez. Ele colocou essa pressão hidrostática. E quem é? Hein? Eu te pergunto, quem é essa pressão hidrostática? Chama e vem comigo para tu entender quem que é ela. Olha só, o Steve demonstrou experimentalmente que a pressão atmosférica depende de três grandezas. Primeiro, da gravidade local que eu tô. Segundo, da massa específica do líquido, exatamente isso. É água, tem uma massa específica. É óleo, tem uma outra massa específica. Sei lá, é, qualquer líquido. Cada líquido tem uma massa específica diferente. E esse H? Esse H é a altura, é a profundidade. Então, veja bem, cidadã, se liga que a gente depende sim do que a gente chama de pressão hidrostática. Eu vou te pedir um minutinho aí de paciência, porque minha bateria do computador está acabando e eu vou pôr para carregar aqui, tá bom? Só um minutinho. Ai, por que não foi? Era para ter ido, hein?
Agora foi. Não, não foi. Espera aí que eu vou ter que levantar e resolver aqui. Só um minutinho, galera. Só um minutinho que eu já volto, tá ok? Prontinho, galera. Consegui resolver a situação aqui. Deixa eu voltar o slide que a gente estava discutindo. Só um minutinho. Hidrostática, slide 2. Deixar a página que a gente estava. Ok. Deixa eu compartilhar a telinha com vocês. Pronto, moçada, voltando aqui para a telinha. Olha só a nossa discussão, então. O Steve mostrou experimentalmente, né? Ele mostrou experimentalmente que a pressão hidrostática é a massa específica, a gravidade, vezes a minha altura. Então, se eu quiser escrever isso aqui de uma outra forma, o teorema ficaria assim, ó, a pressão total seria a pressão atmosférica, que a gente chama de pressão ATM, mais a pressão hidrostática, que é massa específica vezes gravidade vezes altura. Tá bom? Esse aqui seria o teorema de Stevens, ok? Ok? Belezinha, né? Cuidado com as unidades. Massa específica, quilograma por metro cúbico. Gravidade, metro por segundo ao quadrado. Profundidade, altura, metro, né? Então, não se esqueça das nossas unidades, tá bom? Gostaria que você analisasse essa situação. Eu tenho esse primeiro furo que está a uma altura que eu vou chamar de H1 em relação à superfície. E eu tenho esse segundo furo que está a uma altura, eu vou chamar de quem? H2 em relação à superfície, ok? Beleza? Então, nós temos aqui H1 e nós temos aí H2. Qual deles tem uma pressão maior? Né? Se eu estiver analisando em relação ao fundo, muda. Agora, se eu estiver analisando dessa forma aqui, ó, vê? Aqui tem uma altura H1 e aqui tem uma altura H2. Então, se esse for o furo 1 e esse for o furo 2 tem uma pressão maior. Se ele tem uma pressão maior, ele vai a uma distância um pouco maior. Se você fizer esse experimento na sua casa, na hora que você colocar uma tampinha aqui, enroscar ela, colocar ela de cabeça para baixo, você vai perceber que isso aqui para de vazar. Por quê? Porque é a atmosfera que empurra o líquido, não é? Se tem a tampinha bloqueando, não tem a atmosfera empurrando, ela vai fazer o trabalho contrário. Ela vai empurrar o líquido nessa direção que você está vendo aqui, ok? Belezinha? Então, isso aqui é porque a pressão hidrostática, olha lá, pressão hidrostática é a massa vezes a gravidade vezes a altura. Quanto maior a altura, maior a pressão hidrostática, ok? Beleza, né? Maravilha, tá aí. Paradoxo hidrostático. Dá uma moralzinha para mim aqui, que isso aqui é bem legal e costuma cair bastante em prova de vestibular. A pressão hidrostática, ela depende só do líquido, do local, por causa da gravidade e da profundidade, certo? Independentemente da forma do recipiente. Quer ver? Se liga aí. Nós temos 3 recipientes, A, B e C. Todos os 3 estão com o mesmo líquido, né? E eles estão cheios até a sua superfície máxima. Se eu te perguntar qual que é a pressão do líquido no fundo deles, o que você me responderia? A mesma. A pressão de A é igual à pressão de B, que é igual à pressão de C, que é igual à pressão de D. Por quê? Pois estão todos à mesma altura. Aqui, ok? Todos estão no mesmo nível, têm o mesmo líquido e estão no mesmo. Então, eles estão submetidos a quê? A mesma pressão atmosférica, ok? Belezinha? Show de bola, né? Bom, agora vamos bater um papo aí sobre os vasos comunicantes, né? Inclusive uma tarefa de casa para você. Eu queria que você pesquisasse na sua casa como funciona o sifão do vaso sanitário. Semana que vem eu vou resolver uma questãozinha que caiu no Enem, 2 na realidade, sobre o sifão. Vale a pena dar uma olhadinha sobre ele, tá bom? Vasos comunicantes é um sistema em que eles se comunicam entre si, eles estão conectados entre si, tá bom? Se eu coloco um líquido em o líquido vai ter acesso a todas as outras formas, né, e eles vão ficar na mesma altura, porque eles estão no mesmo local, né, e vão estar submetidos à mesma pressão.
Sabe quando o pedreiro vai medir o nível? Ele está colocando uma pia, por exemplo, uma pedra de uma pia ali no recipiente, ele tem que ver se vai ficar na mesma altura, ou vai pegar um parafuso, ele usa uma mangueira com água, né? Aí essa mangueira tem as duas pontas. Quando ele pega as duas pontas, o que acontece? Bom, bem simples. Acontece que... Vou até aumentar minha janelinha aqui. Acontece algo bem simples. Aquelas duas pontas, o líquido ali dentro, se estiver na mesma altura, vai ter a mesma pressão. Então, imagina que eu quero pôr um parafuso aqui e outro aqui, na mesma altura em relação ao chão. Né? Então, o que eu faço? Eu pego a mangueira e olho aqui o nível dela, vou marcar aonde a água está batendo. A outra ponta, onde a água estiver batendo, é que a altura é a mesma. Significa que estão no mesmo nível. Ok? Beleza? Bem legal, né, moçada? Bem legal mesmo. Física é muito massa, né, gente? Física é muito bacana. Física é muito interessante. Bom, então vamos adiante. Se a altura é igual, a pressão é igual. Perguntinha aí. Por que a caixa d'água tem que ficar em cima? Né? Ou eu estou com um problema na minha torneira de casa e quero aumentar a pressão da torneira, do chuveiro. O que eu devo fazer? Bom, maneira simples seria aumentar a altura da caixa d'água. Se eu aumentar a altura H, eu aumento a pressão I. Ok? Beleza? Observe essa charge aqui, olha que legal. O nível do mar com a atmosfera, para que ele entre aqui 15 atmosferas, para que ele chega na casa dele, a esposa pergunta, quem que é essa tal de Valdirene? Olha o tamanho da pressão que ele está aqui. Essa questão aqui caiu na PUC, tá bom? Essa charge aqui foi usada numa questão na PUC. Inclusive, eu coloquei essa charge numa questão, que é essa da PUC, lá no Fóruns para você responder mais tarde, tá bom? Beleza. Bom, lembra que eu te falei que um ATM tem 1 vezes 10 à quinta Pascal e que tem uma quantidade de centímetros de mercúrio? Hoje tu vai descobrir essa quantidade e vai descobrir o porquê. Imagina o seguinte, imagina que nós temos um recipiente bem grande com mercúrio aqui dentro, como esse que você está vendo, tá bom? Como esse que você está vendo. E eu tenho aqui esse outro recipiente, que ele tem um furo em cima, e ele está cheio de mercúrio até a tampa. E ele tem aproximadamente 1 metro de comprimento. Então, olha que legal, eu vou pegar esse recipiente de 1 metro e vou virar ele nesse outro recipiente de mercúrio. Olha o que vai acontecer. Quando eu virar, vai acontecer isso aí, ó. Um pouco de mercúrio desce, né? Porque faz vácuo ali dentro, e esse mercúrio vai para esse outro recipiente. E aí o que eu vou fazer? Eu vou medir aqui, ó, que você vai ver agora. Quando eu medir essa altura, por incrível que pareça, vai dar um valor bem tabelado. Vai dar o valor de 76 centímetros, se você tiver o nível do mar. Se não der esse valor, é porque você está acima do nível do mar, tá bom? Então, a atmosférica ela é 1 atm, 1 vezes 10 à quinta Pascal, ou 76 centímetros de mercúrio, ou ainda 10 mica, né? 10 metros de coluna d'água, que é uma unidade bem pouco usada hoje, né? Isso aí foi feito com o barômetro de Torricelli, né? O Torricelli, que viveu de 1608 a 1647, fez esse experimento incrível que você está vendo aí, tá bom? Bom, agora, o que eu queria te falar? Eu queria te contar uma lenda para ver se você vai saber me dizer se ela é verdade ou ela é mito, né? Queria que você me contasse aí. Conta-se uma lenda bastante interessante que um garoto estava andando do lado de um paredão de represamento de água de uma hidrelétrica. Bem, imagina que aqui é a parede e do outro lado tem muita água. E ele percebeu imediatamente um furo, um pequeno furo, vazando água. E ele foi ali, pôs o dedo dele e tampou o vazamento, impedindo que o furo aumentasse, a vazão da água aumentasse e a hidrelétrica viesse, o paredão da hidrelétrica viesse a romper. Te pergunto, meu querido, essa lenda ela pode ser verdade ou ela não é? E por quê? Pensa um pouquinho sobre isso e me diz. O que me diz? O que você me diz? Essa lenda é verdade, sim. Depende da altura que esse furo foi encontrado. Se foi muito embaixo, não pode ser verdade, não. Por quê? Porque a pressão é muito grande, a altura é muito alta. Né? Se a altura é grande, a pressão hidrostática é maior ainda. Tem o teorema de Stevens, mais específica, né? Vezes gravidade, vezes altura. Agora, se a altura em relação à superfície do lago é baixa, pequena, a pressão é baixa, hidrostática. Consequentemente, pode ser verdade, tá bom? Belezinha? Bom, então vamos a um assunto novo para a gente finalizar nossa aulinha e você resolver seus exercícios que eu sei que você está doido para resolver. Vamos lá. Ó,
Esse bonitão que você está vendo aí da foto é o Blaise Pascal, que desenvolveu um teorema muito interessante. É o princípio de Pascal. O que esse princípio diz? Bom, o princípio ele vai falar sobre pressão, né? E o Pascal, que viveu de 1623 a 1622, ele trabalhou em outras áreas também. Mas ele deixou esse princípio dentro da hidrostática que é incrível, que você vai ver agora. O que o princípio diz? Se eu aplicar uma força a um fluido incompreensível, essa força é transmitida de forma igual a todos os outros pontos desse mesmo fluido, tá bom? Olha lá, vou fazer isso. É a transmissibilidade da pressão. Olha que legal. Eu vou apertar, vai estourar tudo de uma vez. Olha lá, eu tenho um recipiente, um êmbolo, com alguns vazios, alguns orifícios, nesses orifícios. Quando eu apertar lá, olha o que acontece. Legal, né? Bacana, muito bacana mesmo. Bom, vamos lá. Já disse para você que se eu aplicar a pressão em um ponto qualquer, né, uma força em um ponto qualquer, essa força é transmitida de forma igualitária a todos os pontos do fluido. Quando eu falo pressão e força, é porque pressão e força estão diretamente relacionados, né? Será que você se lembra? Pressão é força sobre a área, Newton sobre metro quadrado? Lembra, né? E isso aí nos deu a aplicação, a principal aplicação, que é o princípio de Pascal. Exemplo, aonde que isso funciona? Nos elevadores, nas prensas hidráulicas, nos freios, né? Tudo que é hidráulico. Olha aí que legal. Nós temos um êmbolo menor, que é esse aqui. Nós temos um êmbolo maior, que é esse aqui. E nós temos um fluido aqui dentro, um líquido, né? Esse êmbolo menor tem uma área 1, é aplicada uma força F1 nele. Esse êmbolo maior tem uma área 2 e ele sai aqui uma força F2 bem grande. Então, eu aplico uma força pequenininha e transmito uma força muito grande, né? Variações de pressões são iguais, ΔP1 igual a ΔP2. Pressão não é força sobre a área, então vai ficar F1 sobre A1 igual a F2 sobre A2. Lembra que a força é dada em Newton e a área em metro quadrado, tá ok? Beleza. Bom, então olha que legal o elevador hidráulico. Aquele elevador que levanta o carro lá no posto de gasolina. O cara puxa uma força F1 em uma área A1 bem pequenininha e sai-se uma força F2 em uma área A2 bem grande, bem gigante. Bom? F1 sobre A1 igual a F2 sobre A2. Não esqueça disso, tá bom? Beleza, né? É a vantagem mecânica que a gente fala. Então, olha só que legal. E o freio de um carro? Eu aqui tenho um esquema bem legal aqui para você, que é a última coisa da aula que eu quero te apresentar hoje, que é o funcionamento de um freio hidráulico de um veículo, né? Se liga aí. Olha só, princípio fundamental. Pisei no freio. Quando eu piso no freio aqui, ó, uma superfície A1, eu exerço uma força F1, bem pequenininha. Ela empurra um líquido, esse fluido incompreensível, chamado fluido de freio. Esse fluido transmite essa força, essa pressão integralmente a todos os pontos, até esse êmbolo aqui de área A2 bem maior, que aplica uma força F2 gigante na pastilha. E a pastilha entra em contato com um disco de freio, gerando um atrito e diminuindo a velocidade do veículo. Olha lá, eu vou pisar no freio, se liga aí para você ver. Pisei, a pastilha vai. Eu vou pisar de novo, ó. Pisei, o líquido vai, a pastilha também vai, ok? F1 sobre A1 igual a F2 sobre quem? Sobre quem? Sobre A2. Tranquilo? Beleza? Tranquilo, né? Acredito que não tem dúvida. Acredito que não tem dúvida aí, né? Acredito que foi uma boa explicação. Galera, quero deixar aqui meu enorme sentimento de gratidão a você que dedicou tempo a de hoje. Meu muito obrigado, viu? É o sentimento de gratidão a cada um de vocês. E outra coisa que eu quero que você se ligue, não esqueça de resolver os exercícios lá na plataforma do Google Forms. Estou aguardando você lá, tá bom? Para depois eu conferir a tua resolução para ver se está tudo bem, se não está, e o que a gente faz na aula de semana que vem. Qualquer dúvida, você já sabe, me procura nos canais digitais, WhatsApp. Tu tem meu WhatsApp anotado? Se não tem, anota aí. 99601-0204. Facebook, Cidadão, tá ok? Ou, onde você mais fácil me encontrar, no Instagram. Me segue lá, @felipecorreia.s. Correia com 2 R's. felipecorreia.s.
Um beijo para você, se cuida, se proteja e até a próxima. Valeu, galera. Tchau.